para orar por ele. Vamos aqui pedir. Pedir que o nosso irmão Moacir. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar nessa noite com certeza. Soberano e eterno Deus, Criador bendito dos céus e da terra, mais uma vez, Senhor, tua palavra será ministrada. Nós estamos nessa noite com os nossos corações, nessa noite atentos, em adoração, em glória, e agora nesse momento a tua glória já tem se manifestado em nossos corações através da tua presença. Já ouvimos hinos que falaram aos nossos corações, mas neste momento a tua palavra será, Senhor, primordial. Assim como tu já tem usado o teu servo, continua usando, e que nessa noite possamos nos alimentar e nos edificar da tua santa e poderosa palavra. Em nome de Jesus, que toda atenção, que tudo que pusermos, Senhor, nessa noite, de atenção para com a tua palavra, possamos, Senhor, dar em reverência, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor nessa noite. Vamos ao texto da palavra de Deus, que se encontra no capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. A partir do versículo 24. Louvado seja o nome do Senhor. Leiamos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como que tendo autoridade e não como os escribas. Podem sentar. Louvado seja o santo nome de Jesus. Meus queridos e amados ouvintes dessa noite, obrigado, irmão. Estamos na presença do Senhor e temos lido e estamos diante de um texto que encerra um dos sermões de Jesus mais significativos. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de, se possível for, o irmão Jeremias me ajudar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos diante do final, o desfecho do sermão chamado Sermão do Monte, registrado pelos evangelistas, mais especificamente Mateus, está fechando esse sermão. Talvez o registro bíblico, o registro escrito, não tenha esse sermão na sua totalidade, mas os pontos principais daquilo que seria esse sermão, em que Jesus reúne uma multidão ao pé de um monte, e ali sobe e fala sobre
algumas questões de práticas diárias, práticas da vida. O que seria o Evangelho? Estas palavras a que ele se refere, a gente poderia interpretar assim a todo o conteúdo do Evangelho. Poderíamos interpretar assim a todo o conteúdo bíblico, esse livro que você tem nas suas mãos. Mas na realidade, o que ele propõe aqui, comparando a dois homens, e geralmente esses dois homens sempre estão presentes nas afirmativas de Jesus. Ele sempre faz duas comparações. É o fariseu e o publicano que entra no templo. É o bom samaritano, diferente dos religiosos que passam de largo. E esses dois tipos de manifestação religiosa que ele propõe sempre está presente. Estamos diante de uma plateia. Você que está aí, você tanto pode ser o homem sensato, ou o ser humano sensato, que construiu sua casa na rocha, como também você que está aí, também pode ser aquele que construiu na areia. E isso é o que faz diferença no reino de Deus. Quero deixar de antemão claro que isso praticamente pode ser que tenha alguma coisa a ver com salvação. Porque a salvação não depende de obras. Aliás, depende de uma única obra, a de Jesus. Mas a manutenção da fé, a manutenção de quem nós somos, depende sim dessas práticas. Pois bem, Jesus, ele começa, ele termina esse texto falando comumente como ele falava, como por parábolas. E ele diz que o homem sensato, aquele que ouve as palavras, aquele que ouviu essas palavras que eu falei e as pratica, compará-lo-ei a um homem sensato, que edificou sua casa na rocha, que colocou seus fundamentos na rocha, e vieram chuva, subiram os rios, deram contra aquela casa, sopraram os ventos, abalaram as paredes daquela casa, talvez arrancou um pouco do telhado, talvez não descarta a possibilidade de goteiras terem entrado naquela casa, não descarta a possibilidade de água ter subido e ter invadido aquele lar, de ter estragado alguma coisa, de ter levado alguma coisa nas suas águas. Mas o importante aqui é que ela não caiu porque estava firme na rocha. Da mesma forma, também havia um homem sensato, que também ouviu, mas a sua atitude foi diferente. Ele não fundamentou a sua fé, a sua vida na rocha, e sim na areia. O interessante é que a areia é composta de fragmentos de rocha. Na areia talvez não haja impureza, não haja pureza, a pureza da rocha em si, porque a areia ela também está misturada com diversas partículas que possam existir. E aquele homem construiu a sua casa na areia. E o interessante de tudo isso é que também na vida do homem que constrói a sua casa na areia, chove, sobem rios, correm rios,
sopram ventos, mas há uma diferença: aquela casa vai abaixo, ela chega a ruir, ela não tem sustentação. O que Jesus quis dizer isso para a nossa vida prática. Aí já posso até aplicar já de antemão a palavra dessa noite. Onde estão os fundamentos da tua casa espiritual? Está na palavra? Você está inteiramente confiante? Ou será que quando você vê chovendo, você olha para os céus e grita: ai meu Deus, vai chover? Será que quando as águas invadem a casa da tua vida e levam às vezes o pouco que você tem, você não se dá conta que a casa ainda está em pé? Mas seus olhos estão para as coisas que foram levadas ou que foram estragadas dentro da casa. Talvez exista alguém aqui que passou a desventura de passar por uma inundação. Graças a Deus que, por enquanto, o nosso bairro tem sido abençoado. Não existe, apesar de estarmos perto de rios e de alguns riachos, não existe inundação. Mas quem já passou, vendo esse texto, eu lembro-me de muito pequeno, morava num determinado local, nas proximidades de um rio, e lembro que meu pai construiu a casa com um baldame alto, mais ou menos da altura desse púlpito, mais ou menos a altura desses degraus, diferentemente de todas as casas. E quem conhece a casa da minha mãe, também foi feita desse seguinte modo: baldame alto. Parece que ficou um trauma nisso. Mas lembro-me muito bem, que houve uma enchente nos anos 80, e só a casa onde eu morava não foi invadida pelas águas. Era distante um pouco cerca de 2 quarteirões do riachozinho que passava por lá. E eu estava me lembrando quanto é interessante algumas coisas de nossas vidas, que nos ensina, que nos remete às coisas espirituais. E as pessoas que moravam naquele lugar pediam para nós que nós guardássemos alguma coisa para que as águas não estragassem ou destruíssem. Nessa noite estamos diante de um texto que fecha o maravilhoso Sermão do Monte. E eu vou lhes dizer, na medida do possível, dentro do tempo estimado, o que podemos absorver disso. O que é construir a nossa casa espiritual em um lugar consistente. Hoje foi cobrado algo de nós nessa noite, que nós não damos o devido valor ao ensino, que não damos o valor às doutrinas, principalmente as doutrinas principais da nossa fé. Menosprezamos os cultos de ensino, escola bíblica dominical, achamos que não precisamos disso. Quem está colocando na sua cabeça que crente não precisa aprender a palavra de Deus é um construtor de casa na areia, é falso profeta. Cuidado! O fundamento da tua fé está na palavra. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica e coloca em prática, que sustenta a sua vida, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa na rocha.
E aí eu quero dizer para você a diferença da construção na casa da rocha e na casa da areia. Dois tipos de evangelho, talvez o segundo nem mereça esse título de evangelho. Evangelho é boas novas. Evangelho, para ser evangelho, tem que ter Cristo como centro deste evangelho. Se o que nós pregamos, o que eu anunciar aqui neste púlpito, Cristo não for a principal motivação, eu estarei pregando heresia. Se Jesus não for a pedra principal, se não for a rocha em que nós podemos firmar nossos passos, que nós podemos construir, edificar a nossa vida sobre ela, estamos perdidos. Mas tem muita gente querendo construir na areia, tem muita gente querendo construir em cima de fundamentações evasivas. Existe uma sedução muito grande na igreja brasileira de se construir aquilo que nós somos em cima de promessas. Quero lhe alertar de uma coisa: Deus tem promessas para o seu povo, sim, mas essas promessas só se cumprem naquele que está debaixo dessa palavra. E para que ela se cumpra, não precisa do teu esforço em forma de petição, mas precisa e depende sim de que forma você está construindo a sua casa. E mais ainda, as promessas que Deus tem para a tua vida não são de bens materiais, porque o reino de Deus não consiste nessa vida. Pois bem, Jesus começa, e eu gostaria de percorrer brevemente sobre esse texto. Jesus sobre o monte, ele começa: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E esse bem-aventurados é para o homem sensato, que edifica sua casa sobre a rocha. Mas o homem insensato, o crente insensato, que não está dentro desse versículo, bem-aventurados os humildes. Olha que diferença. Quantos de nós queremos ser vistos? Quantos de nós queremos ser destacados? Quantos de nós ficamos com raiva quando saímos dessas portas dessa igreja? A gente não recebeu nenhum cumprimento com a paz do Senhor, ou deixou de cantar o hino, e o culto para você não foi bom porque você não pregou, porque você não cantou. Você está construindo sua casa na areia. Suas motivações estão sendo construídas na areia. E quando o rio vier, ela vai se tornar movediça. Meu querido, talvez você não entenda, mas existe o evangelho fajuto, e vou colocar aspas nesse evangelho, que acha que você não precisa sofrer, que o crente não se abala com nada, que o crente não passa pelos mesmos problemas na vida de qualquer outra pessoa. Esse texto está claro. Jesus está dizendo que para os dois chovem, correm rios, os ventos balançam as estruturas. A única diferença daquele que edifica sua casa na areia para o que edifica sua casa na rocha é que um está firmado, porque a rocha é consistente. Essa pedra angular, essa pedra de esquina, essa pedra perfeita, em que Jesus disse: Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, sobre este fundamento que você falou, que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo,
eu edificarei a minha igreja. E nessa noite Deus fala ao teu coração de uma forma individual. Em quem está fundamentada a tua vida? Estava a meditar sobre essa situação, estava vendo algumas circunstâncias da minha vida, nesse curto período de tempo que estou na igreja, em que se eu não estivesse firmado, as águas que entraram em minha vida, os ventos que se abateram, a chuva que veio, a minha casa teria ruído. Talvez você se considere, não, a minha casa não caiu ainda porque eu estou na igreja. Será? Será que por qualquer outro motivo nós deixamos de vir para a casa do Senhor? Porque essa é a única referência que a gente tem de se estar bem com Deus. É vir para essas quatro paredes. Mas muitas vezes estamos aqui e não estamos. Estamos juntos, mas não estamos. Como se dá isso, irmão? Todos aqui têm a sua casa. Alguns ornamentados. E às vezes a gente se preocupa com a ornamentação, com a arrumação da casa, com a fachada, com a pintura. E somos seduzidos pela aparência da casa. Mas eu quero deixar bem claro para você: não importa a aparência da tua casa, se ela não tem fachada bonita, se você não é visto, se alguém não vê beleza alguma, se alguém não vê material de primeira qualidade, se ainda você está em processo de construção, se ainda você está construindo, mas o que importa é que a tua casa está firmada naquele que te remiu, naquele que te lavou, naquele que te trouxe para cá e disse: filho, tu és meu. Como é que você está construindo a tua casa espiritual? Não sou eu que posso julgar. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Temos também o outro lado da moeda, em que diz que todo crente tem que ser feliz. E felicidade para muitos é viver sorrindo, é bem-estar social. Mas o homem que constrói sua casa na rocha, ele se permite chorar. Ele se permite chorar porque a sua fundamentação está na pedra principal. E ele sabe que essa rocha, lhe prometeu essa rocha que é Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E a mansidão tem sido algo difícil entre nós. Olha como é difícil. A gente não suporta que alguém pise no nosso pé. A gente não suporta que alguém tome aparentemente o nosso lugar. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quantas injustiças são praticadas em nome de Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Notaram que está se tornando mais difícil. Mas firmar a sua casa sobre a rocha significa dizer que você é conhecedor da vontade de Deus expressa em sua palavra. Muitos de nós viemos para cá
e esperamos só que Deus fale através de quem Deus vai usar na pregação, seja na profecia, seja no louvor. Mas esse livro que você carrega, que você diz que é a palavra de Deus, e na realidade de fato é, quando você se deleita nele, quando você abre as Escrituras, quando você coloca ele nas suas mãos e coloca ele com o objetivo de prática de vida, porque geralmente somos seduzidos a abrir a Bíblia para algumas coisas específicas. A primeira delas é para transformá-lo no horóscopo evangélico. Vamos tirar um versículo e ver o que é que a Bíblia tem para nos dizer, porque a palavra de Deus às vezes não é. E às vezes a gente abre ela para fazer o que eu estou fazendo hoje aqui, só para falar para os outros. Quando eu me dei conta de que eu estudava, de que eu lia, de que eu procurava interpretar o texto apenas para os outros e esquecia-se de mim, esquecia do meu coração, esquecia que a minha casa estava ruindo, que embora eu considere que esteja firmado na rocha, mas precisava de reformas na minha casa, que precisava retocar o muro remoto, que precisava de uma pintura em minha vida, que precisava reparar o telhado. Quando me dei conta disso, resolvi ler a palavra de Deus realmente como se ela é para mim. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Cada momento que passa desse sermão, eu me dou conta de que parece que a gente não conhece a palavra de Deus. Cada vez que eu vejo Jesus bíblico e chego na igreja e me deparo com Jesus, é totalmente diferente das Escrituras. Um Jesus que é apenas subjetivo, que é a interpretação de alguém. Um Jesus que é apresentado como um Deus implacável, unicamente. De um Jesus que é apenas marionete de determinado tipo de crente. E quando eu me deparo com esse Jesus bíblico, eu me pergunto onde é que eu estou, o que é que eu estou fazendo no reino de Deus. Muitos de nós estamos construindo nossa casa na areia. É por isso que você hoje tem a resposta para você. É por isso que muitas vezes você se sente abalado e sente que vai cair, que a sua casa não tem sustentação, que a tua fé é possível de ser abalada. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Muitos de nós já perdemos essa característica de limpeza de coração, de limpeza de alma, de transformação interior. Preocupamos-nos com o estereótipo da casa, com a fachada da casa, mas muitas vezes a casa está suja por dentro. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E eu me pergunto agora neste momento, quem não pacifica, quem não leva ninguém à reconciliação é filho de quem? Porque só o que vemos são disse-me-disse, picuinhas,
alguém que coloca crente contra outro. São construtores de casa na areia, onde quando vier a chuva, correr rios, soprarem os ventos, à medida que essas coisas vão ocorrendo na sua vida, o crente se desvanece, as paredes se racham, o telhado some, o piso começa a ceder. E se você tem se deparado com isso na tua vida, que a tua casa está perdendo a sustentação, há uma esperança para você. Aquele que ouve e coloca em prática as palavras deste sermão. Não vamos colocar toda a Bíblia não, por enquanto, mas que coloca essas palavras como sustentação da sua vida e as pratica. Compará-lo-ei ao homem sensato que edificou sua casa na rocha. Vamos correr um pouquinho. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, perseguindo e mentindo disserem todo mal contra vós. Tem crente que se desespera com a sua imagem. Tem crente que se desespera em ser mal visto, com o que as pessoas pensam dele, com o que ele é no exterior. E pensando assim, a gente constrói a nossa casa na areia. Quando a gente se coloca apenas para mudar só o exterior, deixar bonitinho, como você está hoje aí, com a roupa bonita, com a aparência de crente, parecendo com crente, andando como crente, se comportando como crente, mas no seu interior tua alma grita. No teu interior você se sente às vezes perdido, e é difícil falar disso na igreja do Senhor, porque a gente colocou um mito em nossas vidas de que a aparência é importante. E muitas almas que estão aqui estão sofrendo, estão pedindo socorro. Deus está te ouvindo nesta noite, está ouvindo o teu socorro, está ouvindo o teu clamor, está dizendo: filho, mesmo que tu comece do zero, mesmo que tua casa venha ruim hoje, começa o teu alicerce na rocha. Começa confiando nesse Jesus que te perdoa, que te salva, que limpa a tua alma, que te regenera. Não importa se a tua casa que está construída em cima da areia é bonita, chame a atenção. É grande o suficiente para que muitos vejam. Nem que você, a partir de hoje, construa, comece pelo quarto, por apenas um ambiente na tua vida, mas que esse ambiente seja construído em cima da rocha, porque essa casa é morada do Espírito de Deus. O que importa não é o que está fora, mas o que está dentro. E a gente muitas vezes não se dá conta do que é ser construído sobre a rocha. Ser construído sobre a rocha
é estar firmado naquilo que Jesus nos ensinou, colocando sobre os preceitos do reino de Deus, sobre a lei do bem viver. Vós sois o sal da terra, e o sal, para causar sabor, ele desaparece. Quantos de nós somos sal? Todos somos, mas já perdemos o sabor. A gente não tem significância nenhuma quando estamos lá fora. Sabe quando é que você se dá conta de que já perdeu o sabor? Quando alguém não lhe procura pedindo oração, quando alguém não reconhece a tua fé, quando alguém não te respeita como servo de Deus, quando alguém não te repreende, em um momento de descontração e você perde o rumo da coisa e alguém diz: rapaz, tu não é crente, ainda tem um sabor. Alguém deve estar sentindo alguma coisa. Sabe o que é construir a sua casa sobre areia? Quando a gente é seduzido e se dá conta de que para viver na presença do Senhor, a gente acha que a gente precisa ser visto. No capítulo 6 ainda do Sermão do Monte diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com a fim de serem vistos por ele. De outra sorte, não tereis o vosso galardão junto do Pai. Aí ele começa a colocar diante de nós algumas situações de quando você der esmola, de quando você olhar para o próximo, não tocar trombeta diante dele, mostrando que o verdadeiro crente, se é que existe essa nomenclatura, se é que é importante isso, se destacar verdadeiro crente, é aquele que não se preocupa com a situação de ser visto, porque a verdadeira espiritualidade, ela é encontrada dentro do teu quarto. A verdadeira espiritualidade, ela só é vista por Deus quando você está em oculto com o teu Deus. Talvez você seja muito introspectivo, seja muito tímido, a ponto de não saber falar em público, a ponto de ter dificuldade de se expressar e achar que a sua espiritualidade poderia ser medida com a forma como você se apresenta na vida. Mas só você e Deus sabe a intimidade que você tem com Ele. A tua verdadeira espiritualidade, irmão, a espiritualidade é aquele que fundamenta a sua casa sobre a rocha. Ela não tem a intenção de ser vista, ela não tem a intenção de ser espetáculo da vida, porque o evangelho da areia é o evangelho daquele que se auto-intitula vaso, daquele que se auto-intitula pregador, daquele que procura se manifestar e não deixa que Deus se manifeste em sua vida, daquele que chama a atenção dos outros para si. Evangelho de areia. Nesses 20 anos percorrendo no reino de Deus, na igreja eu não entendia, porque muitos crentes que às vezes aparentemente era uma bênção na igreja, faziam e aconteciam, revirava a igreja, subia no púlpito com menos que alguns minutos,
estava movimentando a igreja a cair no delírio. E esse mesmo crente, posteriormente é visto sem ânimo, sem graça, afastado de Deus. Hoje eu vi um crente assim, e eu não entendia até chegar a esse texto e perceber que muitos são os que no reino de Deus não constroem a sua casa sobre a rocha, porque construir a casa sobre a rocha dá trabalho. Não entendo nada de construção, mas se construir leva muito tempo. Se construir exige trabalho, exige esforço. Louvado seja o nome do Senhor. Com relação à nossa vida de evangelho de areia e evangelho de pedra, às vezes a gente dá valores às coisas sem sentido algum, sem manifestação alguma. A gente desvaloriza a escola dominical, a gente desvaloriza culto de ensino. Às vezes a gente desvaloriza uma palavra como essa, porque não estou aqui para pregar conforme a moda, a onda do momento. Porque entendo que não sou pregador, mas entendo que no momento que recebo a oportunidade para pregar isso, eu tenho que ter a responsabilidade de pregar aquilo que é evangelho, aquilo que é verdade, aquilo que realmente tem significância, aquilo que tem sustentação. E cabe a você, cabe a mim e a você, a decidir se constrói sobre isso ou não. Não quero continuar no meu evangelho de areia. Eu quero construir em cima da areia, em cima de fragmentos, em cima de promessas, em cima de decretos. Porque tem muita gente achando que é rei para decretar. Em cima de coisas que a Bíblia não diz, não nos dá ênfase alguma sobre isso. E a gente abraça com gosto de gás os movimentos que aparecem no meio evangélico. Nova unção, a unção do riso, a unção de paletó, seja lá de qual for. A gente, Jesus tanto que nos disse, acautelai-vos dos falsos profetas. Se disserem, ei, Jesus está ali, não ireis para lá. Mas parece que a gente prefere o evangelho da areia. E o evangelho da areia é quando você corre atrás de movimentos. Quando alguém diz, Jesus está lá e não está aqui, você colocou Jesus numa condição de estar preso a um lugar, enquanto Jesus tem que estar na tua vida. Evangelho se constrói na interioridade do ser. Vida cristã se constrói a partir do momento em que você, nesse coletivo de pessoas aqui, que você está nesse movimento aqui, eu talvez não lhe perceba, talvez nem sei que você está aqui, porque estou vendo várias pessoas. Mas quando você se percebe que está aqui, e sabendo que está aqui, sabendo também que Deus te conhece, e que da forma como Ele está visitando alguém aqui, Ele te visita. E quando você se percebe que Ele está na tua mente, agora sondando o teu coração, e teu coração pode estar nessa palavra, como também
também pode estar no fantástico que está começando. Teu coração pode estar também voltado. Quem será que ganhou na prefeitura de Fortaleza? Meu Jesus, eu tenho que terminar essa mensagem que não termina logo, para mim saber quem é o prefeito. Você está construindo sua casa na areia. Para encerrar, Jesus, antes de proferir o que eu li nesta noite, de se construir a casa na rocha e a casa na areia, ele disse, a partir do versículo 15: cautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém toda árvore má produz frutos maus. Não pode uma árvore boa produzir frutos maus, nem uma árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada, lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem é que entra no reino dos céus? Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Mas quem é que entra no reino dos céus aqui? E a vontade do meu Pai, aqui colocada, não é um conjunto de doutrinas da sua igreja, não são os costumes em si da sua igreja, não é que está no estatuto, não que está naquilo que se constitui como fé doutrinária de uma denominação, mas a vontade do meu Pai é aquilo que já está implícita no Evangelho, que eu não posso construir em você. Ei, se você esperava que eu fizesse alguma coisa para a tua vida nessa noite, que eu impusesse as mãos sobre você, que ungisse, que colocasse você aqui na frente e fizesse um movimento na tua vida, eu não posso construir essa casa em você. Porque quantas vezes você entrou aqui, ouviu uma palavra às vezes poderosa, coloque aspas ou não nessa poderosa, e quando você sai por essas portas, a tua vida é a mesma. Quando você se encontra no teu cotidiano, a tua vida é a mesma, nada muda. E quando cai a chuva, você sente que a tua casa vai ruir, que à medida que chove algo aumenta. Muita coisa é levada da tua vida, muita coisa é estragada na tua vida. Ei, crede em Jesus, que constrói a tua casa na rocha. Tem uma palavra para você também. Não murmure quando a água entrar. Não sofra mais do que tenha que sofrer. Se você se vê envolto a essas situações tempestuosas na sua vida, se o vento soprar na parede, olhe para a rocha em que tua casa está firmada, porque ela é que vai sustentar a tua vida, porque ela é que vai te dar condições de mantê-la em pé. Depois você se reconstrói, depois você se reforma. Esse texto nos permite entender
que na vida do cristão, sim, a água pode entrar, a tempestade pode vir, o vento pode levar o telhado, se possível até todo, mas a tua casa ainda está lá, e a rocha de sustentação para ela te dará condições de reconstruí-la, de reformar. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso Jesus disse para aqueles que naquele dia dirão, muitos dirão: Senhor, em teu nome pregamos a tua palavra, expulsamos demônios, falamos novas línguas, em teu nome. E a gente se preocupa, às vezes, com as aparências, com aquilo que foi feito, com aquilo que não cheira vida. Jesus dirá para esses que constroem sobre areia: nunca vos conheci. Nessa noite, que Deus possa ter te abençoado. Reconheço que ouvir isso não é saboroso, não é gostoso. Reconheço que para muitos, alguém queria ouvir nessa noite o Evangelho da areia: você vai ser vencedor, custe o que custar, passando por cima de quem se meter na sua frente. Isso é o Evangelho de areia. Você vai ser vencedor, e para ele vencedor é estar sempre feliz, e felicidade para ele ter bom dinheiro, ter um carro, ter casa, ter fama, ter uma vida que o mundo pode dar. O Evangelho de areia foi o que o diabo ofereceu para Jesus. Está vendo esse reino aí? Tudo te dou, se prostrando me adorares. O reino que Deus tem para você já começou e já é. João Batista, quando começou a pregar, ele disse: é chegado a vós o reino dos céus. E Jesus chegou apresentando este reino como vivência diária, dizendo ainda mais: o reino de Deus está em vós. Se você não percebeu, o reino de Deus já começou na tua vida. Permita-se ser regido por esse reino. Permita Deus entrar na tua casa e fazer morada nela. Permita que a tua vida seja preenchida desse Deus que não se preocupa com as fundamentações ou com as aparências, mas se preocupa com as fundamentações. Corrigir. A rocha que você tem que estar firmado é a palavra de Jesus proferida, escrita e manifestada nos corações. A partir de hoje, construa a tua casa na rocha, com medo desse livro. A partir de hoje, construa a tua casa na rocha, aprendendo as doutrinas que talvez você nem conheça, as doutrinas básicas. Só um teste para tu ter um conhecimento. Por acaso você sabe alguma coisa sobre graça? Sobre aquilo que você tanto fala? Sobre a lei da substituição, sacrifício vicário de Jesus? Por acaso você sabe doutrina da salvação?
Digo sem medo de errar. Alguns aqui sabem. Muitos não. Porque se soubesse, não estaria construindo na areia, achando que construir sua vida para o reino de Deus tem que estar fundamentada em doutrinas de homens. Se eu andar certinho por aqui, se eu procurar cumprir algumas leis e mandamentos proferidos, eu estarei construindo minha casa na roça. Mas existe algo mais profundo a ser absorvido por você. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Esse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar o valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com os gemidos aí você pode não perceber algo. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você é um ser, você é tão importante para Deus. Não pode ficar sofrendo esse seu complexo interior, sendo apenas nenhum de nós aqui tinha valor. Nós estamos aqui, como foi dito esta noite, por graça e misericórdia. Amém? Todos que estão sentados aqui estavam lá na lama, miseráveis. O destino era o inferno. Mas Deus